Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ismael, da Central do REIT, e hoje nós vamos falar aí sobre o maior REIT de escritório dos Estados Unidos, né, Boston Property. Alguns consideram ele maior, outros, enfim, existe uma certa celeuma aí com relação a Alexandria, que é outro REIT, que ele tem prédios aí de biociência, então ele acaba figurando ali entre os escritórios e healthcare, mas hoje nós vamos falar dele, que é o maior REIT de escritório dos Estados Unidos, que é Boston Properties, certo? Meu nome é Ismael, espero que vocês gostem do vídeo, curta, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, Central do REIT e Mente de Holder. E você, Francisco? Olá pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder. Hoje vamos falar um pouquinho mais com o Ismael, bater um papo muito bacana sobre esse REIT, que é um dos pontos em que eu hoje não tenho na carteira. A gente vai fazer uma análise bem bacana nele para verificar se é bull ou se é bear. Certo? E você, quer ir atacando ou defendendo esse REIT aí hoje? Olha, Ismael, vou confessar para ti que eu não tenho esse REIT na carteira e eu vou gostar muito de ser o bear hoje nessa análise. Até porque eu tenho alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês, em que eu vou compartilhar o porquê que eu não tenho esse REIT na carteira e o que eu vejo ele de longo prazo. Tô tranquilo, hoje eu vou defender esse REIT, que eu considero ele, dentro dos REITs de escritório, um dos melhores, né? O Boston Property, ele hoje é o maior, como eu falei, né, o maior REIT de escritório dos Estados Unidos, considerado como REIT de primeira linha, né? Classe A, os prédios que ele possui. E um ponto relevante é a nota de crédito, né? Então, hoje, dentro dos REITs de escritório, ele é o único REIT que tem uma nota de crédito A, pelas agências de classificação, né? A cotação dele despencou aí, né, como todos os escritórios que possuem, e aí ele está sofrendo bastante esse ano. Talvez seja até uma oportunidade aí para quem quer se expor ao setor, ok? E esse é o ponto importante, Ismael, que a gente passa essa movimentação do setor, em que o escritório está sendo muito volátil nos últimos dias, né? Óbvio que a gente não vê a volatilidade de curto prazo, mas dependendo desses movimentos, a gente pode ver um ponto muito importante para quem realmente quer fazer parte desse ativo. Aqui nesse slide, a gente passa para vocês um pouco mais do portfólio de imóveis desse REIT. A primeira torre, bem à esquerda, ela se tornou um marco no horizonte de São Francisco. Ela é considerada o edifício mais alto da Costa Oeste e tem inúmeros recursos de sustentabilidade. Quando a gente vai entrar mais a fundo na análise desse papel, a gente vê um foco muito grande nessa questão de sustentabilidade. E nesse ativo, nessa torre, a gente vê um complexo muito forte com residências, hotéis, espaço de varejo. A gente vê também um projeto ferroviário de alta velocidade. Então, é um ativo muito importante para esse rate e que é um marco importante na economia americana. O segundo imóvel aí, né, que a gente observa, esse na imagem de baixo, que tem o símbolo da Apple. Quem já foi em Nova York já deve ter ido no The Cube, que é uma loja famosa da Apple, que é toda de vidro, fica no subsolo. E esse prédio, esse imóvel, na verdade, é do Boston Property. Então, o General Motors Building, ele fica ali na Quinta Avenida, então tem uma posição privilegiada até mesmo dentro de Nova York. E o terceiro que a gente traz aqui para vocês é outro projeto super icônico na economia americana, que é o Metropolitan Square. Ele abrange 3/4 de um quarteirão com vista para a Casa Branca. É impressionante esse imóvel. Ele abriga também o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, além do National Mall. E ele tem um facílimo acesso ao Capitólio, ou seja, um imóvel super importante na economia de Washington. E esses são só alguns exemplos, né, de imóveis Dentro que eles de possuem. vários, né, Eles Ismael? estão em todo o país. Exatamente. O ponto importante dele é o tamanho, né? Então, assim, só no ano de 2019 aí, ele produziu e conseguiu, né, arrecadar 2,8 bilhões em receita, o que é algo extraordinário, né? Mesmo dentro de um REIT nos Estados Unidos. Ele possui 196 propriedades. Outro ponto que eu considero muito relevante é o prazo de contrato, né? Eu sempre olho numa análise vencimento de contrato dos REITs. E a média do vencimento do Boston Property é 8,4 anos, né? Ele possui apenas 5% de seus aluguéis vencendo agora em 2020, mais 7% em 2021. Ou seja, se a pandemia não se prolongar mais, ele tem uma capacidade aí de renovação de contrato no futuro e que talvez ele não sofra tanto no curto prazo, né?
É importante salientar aqui, Ismael, que 14% da receita de aluguel desse ativo, que é vinculada principalmente à parte de varejo, estacionamento, hotéis, serviços de administração, dentre outros, sofreu uma cobrança bem mais baixa nos últimos meses devido aos desafios da pandemia. Então, a gente vê uma queda acentuada na demanda por esses serviços e, consequentemente, a receita do ativo baixou. Então, a gente vê uma queda de 10,8% e também o FFO por ação, ele caiu 14,6% no último trimestre. Caso essa pandemia se acumule por alguns meses, o REIT ele vai sofrer alguns pontos, principalmente na questão de receita e também de fluxo de caixa. Aqui a gente traz para vocês aí, para a gente ter uma ideia dos principais mercados que ele está posicionado, né? Então, ele é considerado aí o REIT das 5 grandes cidades, que é São Francisco e Los Angeles, ali na costa oeste, e na costa leste, principalmente Boston, como o próprio nome dele já diz, Washington e Nova York. Vale lembrar que o Boston Property ele tem uma característica relevante no histórico dele, né? Que o CEO dele, que foi, na verdade, ele começou em 1970, um investimento em Boston. E naquela época ele queria construir um prédio, né, próximo ao parque principal, ali no Commonwealth, em Boston. E houve uma briga judicial, uma briga com a comunidade, porque o prédio ia fazer sombra. E, enfim, eles ficaram com essa briga por vários anos. Em 1970, quando veio a crise do petróleo, muitas empresas quebraram, muitas empresas que trabalhavam até mesmo com imóveis não tiveram mais condição de tocar os seus projetos, e vários imóveis, vários terrenos ficaram vagos, né? Então, o Boston Property aproveitou o dinheiro que ele tinha em caixa para fazer isso. E hoje, uma das características importantes do Boston Property é que ele tem bastante dinheiro em caixa aí, e se ele souber aproveitar a crise, né, e pelo fato de ele estar posicionado nesses grandes centros comerciais, eu enxergo uma capacidade muito grande dele de crescimento, né, de um novo portfólio. E vale lembrar que o REIT de escritório, eles dependem muito do crescimento de portfólio. E hoje, todos os concorrentes de Boston Properties praticamente, né, paralisaram aí as operações e os novos projetos, enquanto a gente está no meio dessa crise de saúde, né? Um ponto importante a trazer aqui, Ismael, principalmente a migração para os subúrbios nas duas costas. A gente vê um foco muito grande do REIT, tanto na costa oeste quanto na costa leste, e principalmente na costa oeste a gente vê uma migração para a parte mais interior, onde o REIT não tem tantos ativos. Então, com base nisso, a gente vê uma queda média de 30% no fluxo médio de pessoas nesses locais. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar como um ponto negativo na análise desse papel, principalmente porque cada vez mais pessoas estão procurando ir para os subúrbios, principalmente pela qualidade de vida e também a procura com imóveis, com um jardim e com outros pontos que a gente não consegue ter nos grandes subúrbios. Isso é relevante, isso é importante, esse ponto até que você falou aí, porque para quem não gosta de Boston Property, né, por essa exposição, quer se expor a outro REIT, eu gosto de Cousin Properties também, né? Então, se o pessoal quiser voltar aí na próxima para a gente falar de Cousin Properties, a gente pode falar aí futuramente, que é outro REIT que eu acho excelente, né, de escritório. Seria uma bela aposta. Aqui, pessoal, a gente tem crescimento de dividendo, né, que é o que importa. Uma das métricas que eu considero assim, mais importante em uma análise de REIT é crescimento de dividendo. Por quê? Porque não adianta você ter um REIT que ele fica 12 anos, 15 anos, 20 anos estacionado no mesmo dividendo. Então, quando você compra, você quer um yield on cost tudo mais elevado. E Boston Property vem entregando isso, né? Então, a taxa de crescimento dele em dividendo nos últimos 5 anos foi 3,4%, bem superior, inclusive, à inflação dos Estados Unidos. Nos últimos 3 anos, ele teve um aumento de cerca de 42%. Então, assim, é bem importante a gente levar em consideração isso, que é crescimento de cotação e crescimento de dividendo na hora de aportar em um REIT. Por isso que, na minha opinião, o Boston Property tem conseguido entregar isso nos últimos anos, né? Trago para vocês aqui também uma parte da questão de Covid e como o REIT está se aprofundando dentro dessa nova realidade de home office. Como eu já comentei, a gente vê uma tendência de migração para os subúrbios, o que vai afetar bastante a relação desse imóvel. Também a gente vê uma facilidade do home office. E o que isso impacta?
Primeiro, nas contratações do rate, ou seja, ele tem uma facilidade de recrutamento, ele consegue trazer profissionais, às vezes, que eles não estão sediados nem nos Estados Unidos, consequentemente, é mais fácil de recrutar e também eles têm uma diminuição nos custos. Então, isso impacta positivamente as despesas do rate, mas é claro, como ele está posicionado em grandes centros urbanos, essa migração para os subúrbios tende a afetar negativamente as operações. Agora, no próximo aqui, o que eu quero lembrar é o seguinte, o home office ele veio realmente uma tendência de mercado, muitos vídeos aí vão sofrer, mas o que a gente tem que analisar um pouco são os inquilinos, né, de Boston Property. Tem que lembrar que 29% deles são do setor financeiro, 26% são da área de pesquisas, né, de ciências biológicas, por exemplo, e 20% é do serviço jurídico. Serviço jurídico, por exemplo, ciências biológicas, são dois setores que, invariavelmente, você precisa estar ali fisicamente, né? Porque serviço jurídico, você precisa receber o cliente, na área de pesquisa, você não tem como você fazer uma pesquisa de ciências biológicas em casa. Então, eu ainda considero o Boston Property esse quesito aqui de inquilino, porque ele tem uma qualidade muito grande, né? Basta lembrar que o maior inquilino dele é a Salesforce, que é da área de tecnologia, tem como inquilino a Google, o Bank of America. Então, são inquilinos aí que têm um potencial aí, e tem uma capacidade, né, de absorver o impacto da pandemia aí, melhor do que outras empresas menores. Então, isso ainda é um ponto positivo que eu considero em Boston Property. Ok? Aqui, pessoal, só para a gente lembrar o seguinte, em roxo a gente tem a cotação de Boston Property e no laranja a gente tem o dividend yield. A gente lembra que o yield ele é uma métrica do curto prazo ali, inversamente proporcional à cotação. Então, se a cotação cai, o yield sobe. Se a cotação sobe, o yield cai. O que a gente observa é que nos últimos 5 anos, o yield de Boston Property sempre ficou na casa de 2, 2,5. Por quê? Porque é um ativo de muita qualidade e o mercado precifica isso. Então, é questão de risco, né? Então, você se expõe a esse REIT, o mercado se expôs a esse REIT, pensando, eu estou disposto a receber um yield de 2,5%, porque o risco é baixo. E o que a gente observa é que a pandemia jogou a cotação dele lá embaixo. Com a cotação caindo, né, em 2020, o yield dele disparou. Então, hoje ele tem um yield de quase 6%, o que é algo assim inédito nos últimos 10 anos para a Boston Property. Então, por isso que hoje eu ainda enxergo uma grande oportunidade aí para quem quer investir em REIT de escritório. Ele é uma das melhores oportunidades, na minha opinião. Um ponto que a gente traz aqui, que é um ponto de importante na análise, é em relação ao vencimento da dívida. A gente vê valores expressivos vencendo agora no curto prazo, digo curto prazo 3 anos, então ele tem vencimentos tanto em 2021, 22 e 23, que vão impactar bastante a relação do fluxo de caixa. O Ismael já comentou que esse rate está bem posicionado em relação à caixa. Esse é um ponto super importante na análise, que esse rate, a princípio, ele não vai precisar fazer venda de ativos, que nem alguns outros papéis estão tendo que fazer para gerar operação. Então, isso é um ponto importante, porém, que a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande na análise do ativo, principalmente para esses compromissos que ele tem agora na questão de curto prazo, falando de 3 anos. O que pega aqui para Boston Property? Essa dívida que tem em 2020 2021, 2021 e 2022, aliás, que dá cerca de quase 2 bilhões e meio de dólares aí. Mas um ponto positivo é que ele tem 3,3 bilhões em liquidez, né? Então, como eu falei, é um REIT que sempre manteve uma liquidez alta e durante as crises ele aproveitou para poder crescer. O que eu considero muito positivo no Boston Property é a nota de crédito dele, né? Como eu falei, ele é o único REIT escritório que tem nota de crédito A. E hoje ele tem uma taxa de juros média dos empréstimos dele de 3,38. É lógico, se a crise não se agravar, se o REIT conseguir passar ela ileso, o que acontece é que ele pode rolar essas dívidas a uma taxa de juros bem mais baixa, né? Então, hoje você já tem o REIT rolando taxa de juros a 1,2, 1,5. Você cair uma taxa de juros pela metade, você consegue dobrar o seu ROIC, né? O seu retorno sobre capital investido. Então, isso é muito importante que eu considero o Boston Property nesse exato momento, né? Esse acaba sendo um ponto negativo, essa dívida de curto prazo que ele possui, mas considerando que ele tem uma nota de crédito A e ele tem uma liquidez grande, eu acho bem provável eles conseguir rolar essa dívida para o futuro, inclusive uma taxa de juros bem mais baixa, né? É uma bela possibilidade. Vamos ver os próximos passos.
Aqui é uma comparação, né? Boston Property, desde o IPO deles até hoje, né? Comparando com o S&P 500. Boston Property está em laranja e S&P 500 em roxo. A gente observa que ele performou aí desde o IPO dele melhor, inclusive, do que o índice geral aí de ações. O que acontece é que a crise jogou ele lá embaixo, né? E hoje ele está performando pior, enquanto as empresas aí de tecnologia, principalmente, estão puxando o índice S&P 500 para cima, ok? E trago para vocês aqui um pouquinho mais da queda desses ativos no ano de 2020. A gente vê que Boston Properties ele foi o REIT de escritório que teve a menor queda em comparação aos seus concorrentes. Então a gente vê Vornado, SL Green, que foi um REIT que ontem até, tendo uma particularidade, ele aumentou, ele teve um aumento de 30% na variação, o que foi algo inédito na variação de um dia desse ativo. Mas a gente vê que esse REIT ele teve uma queda super expressivas no ano de 2020, principalmente em relação aos últimos meses de pandemia. Então a gente vê uma migração para os subúrbios, uma questão de uma demanda não tão forte em relação a alguns imóveis, tanto de hotel como de serviços e estacionamento nesses locais, e é um cuidado que a gente precisa ter muito forte com esses rates, caso essa tendência de home office perdure por muito mais tempo. Isso é interessante, né, um ponto aí, né? Os quatro maiores aí de Nova York, Boston Property, é o que tem a menor queda no ano, né? Inclusive valorizou bastante ontem, ok? Então, Ismael, com base nessa análise, esse aqui é um ativo que eu não tenho na carteira, tá, Ismael? Então, eu sou um pouco bear nele, principalmente por essa questão de escritório. Eu acho que vai ter uma mudança agora nesses próximos meses e anos. E esse é um dos pontos em que eu trago a minha análise em relação a esse papel. O que tu acha? Eu considero o Boston Properties hoje como o melhor REIT, na minha opinião, de Nova York. Os REITs focados em imóveis classe A, no mercado primário que a gente chama são aqueles zonas mais habitadas, né, mais densamente povoadas. Eu ainda considero, na minha opinião, o melhor REIT. Eu ainda não tenho na carteira, mas é um REIT que certamente, assim, se o home office não pegar de vez, né, e que eu acredito que não vai ser com tanta força como se prega, eu acredito mais no trabalho híbrido, eu considero o Boston Property um REIT porque eu poderia claramente ter na minha carteira. Então, eu considero ele um gol, né, em azul. Certo, pessoal? Então é isso. Hoje fiz uma análise rápida, um jogo rápido, bate-bola aqui. A gente faz toda semana com os vídeos aqui com o Francisco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreva no meu canal, Central do REIT, e o canal do Francisco aí, Mente de Holder, certo? Segue o Ismael lá no Instagram também, a gente está fazendo um trabalho bem forte no Instagram, tanto @centraldoreach, @mente de holder, tem bastante conteúdo lá, então aproveita e se inscreve, que isso é super bacana para receber o conteúdo toda semana que a gente está postando por aqui. Beleza, pessoal? Um abraço, pessoal.